Isso aqui te afeta também. Duas possíveis mudanças no Código Civil que vão afetar todo mundo. E esse projeto foi protocolado há 2 dias no Senado. A primeira é a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário, ou seja, viúvos e viúvas, independente aqui do gênero, em caso de falecimento do outro, vão ter uma participação muito menor do que teriam ali no inventário ou nula, a depender do regime de bens, eu vou explicar ao longo do vídeo. A segunda é a partilha da valorização de eventuais cotas de sociedade que um dos dois seja sócio ao longo do relacionamento. Esse eu vou deixar para um próximo vídeo. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e sucessões e hoje vamos falar sobre a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário e como que você pode se proteger e proteger a sua esposa, o seu marido disso. Primeiro, é importante a gente entender que existem regras diferentes quando a gente fala de direito de família e direito das sucessões. O direito de família, a grosso modo, ele vai lidar com o divórcio. Então, se em vida os dois resolvem se separar, o que vai realmente ser imposto ali é o regime de bens que foi escolhido ou que não foi escolhido, sendo então o da comunhão parcial de bens para a partilha dos bens em divórcio. Quando a gente fala de sucessão, é outra regra. A gente está falando de inventário em caso de falecimento. E aqui vai se misturar a regra sucessória, que é justamente essa modificação que está sendo trazida, e a regra do direito de família. Dando um exemplo prático para você. Imagine que João e Maria são casados no regime da comunhão parcial de bens. Antes do relacionamento começar, digamos que João tinha adquirido um imóvel. Depois do relacionamento, durante o relacionamento, ele adquiriu mais 2 imóveis. Ou seja, o patrimônio total de João é de 3 imóveis. João é casado com Maria na comunhão parcial de bens e João tem um filho chamado Jaime. Em caso de falecimento de João hoje, no Código Civil atual, Maria vai ter direito a metade dos 2 imóveis que foram adquiridos ao longo do relacionamento por força do direito de família, por força do regime de bens. O mesmo direito que ela teria se fosse um divórcio em vida. Então ela teria direito ali a um apartamento, vamos separar como se todos tivessem o mesmo valor. Então ela teria direito a um imóvel por força do regime de bens. Inclusive, Maria não paga imposto em cima da meação no inventário, porque é um direito que já é um direito dela. Com relação ao imóvel que João tinha antes de conhecer Maria, hoje, Maria seria herdeira desse imóvel, concorrendo diretamente com Jaime, o filho de João. Por quê? Porque o cônjuge é herdeiro necessário. Então, em caso de falecimento de João, tendo filho, Maria concorre com o filho. Esse imóvel seria dividido 50% para Maria, 50% para Jaime. Caso João e Maria não tivessem filhos, ou João não tivesse filho, sendo filho de um relacionamento anterior, isso aqui independe, Maria concorreria com os pais de João se eles fossem vivos. E se não tivessem pais, Maria receberia absolutamente tudo. Com a mudança do Código Civil, nesse cenário aqui, como ficaria a divisão? Maria continuaria tendo, por força do direito de família, metade dos 2 imóveis. Então ela teria um imóvel para ela, mas ela em nada concorreria com Jaime, filho de João, nesse imóvel particular que era anterior ao relacionamento, porque ela deixa de ser herdeira necessária. Então ela perde a qualificação de herdeira e ela tem apenas o direito realmente do matrimônio, o direito do regime de bens escolhido ali como se fosse um divórcio, certo? Ai, Vivian, mas isso é mais justo, porque nesse caso, Jaime não vai ficar com tão pouco. Lembre que os outros 50% que Maria não tinha direito dos bens adquiridos ao longo do relacionamento já era de Jaime, certo? Então, Jaime já teria um imóvel e teria metade de outro imóvel. Eles ficariam basicamente com um imóvel e meio um imóvel e meio outro. Com essa mudança no regime da comunhão parcial de bens, nesse exemplo que eu estou dando, Maria ficaria apenas com um imóvel e Jaime, filho, ficaria com 2 imóveis. Mas tudo bem, Vivian, é justo, é filho, é justo, ok. Mas e no caso onde os dois se casaram em separação convencional de bens? E aí? Porque nesse caso, o regime de bens escolhido do relacionamento, aqui falando sobre o direito de família, é um regime em que nada vai se comunicar. Ou seja, em caso de divórcio, de fato, Maria não tem direito a nada, João não tem direito a nada. O que é meu, o que é seu é seu. Agora, em caso de falecimento, digamos que um esteja dependendo do outro ali durante a vida e do nada, porque é assim que acontece a morte, um dos dois falece, o outro vai ficar completamente desamparado, porque não vai ter absolutamente nada como herdeiro. Hoje em dia, no regime da separação convencional de bens, digamos que fosse a mesma configuração, João tivesse Jaime como filho e fosse casado com Maria em separação de bens. Hoje, se João falece com 3 imóveis, Maria vai concorrer também com Jaime e dividir. Então ela vai virar herdeira, ela é herdeira necessária. E se João quiser privilegiar mais o filho, ele pode, através de um testamento, através de uma doação em vida,
vida, ele pode privilegiar. Só que com essa alteração, muitos casais, inclusive, que já casaram no regime da separação convencional de bens, no momento do falecimento, o que vai se aplicar é a nova regra. Isso passando de fato pelo Senado, o que vai valer é essa nova regra. E considerando isso, hoje aqui no escritório já temos visto um aumento considerável na procura pelos testamentos, porque os testamentos, para quem não sabe, o testamento é um documento público, pode ser particular também, mas normalmente a gente faz público no cartório por escritura pública, onde você pode trazer as cláusulas sobre os seus bens, para quem que vai ficar cada coisa, cláusulas extrapatrimoniais também de vontade, questões condicionais, tal coisa condicionada a tal coisa para não sei quem receber. Mas nesse caso específico aqui, porque esse não é um vídeo sobre testamento, nesse caso específico, João poderia dizer, por exemplo, que tal parte, tal apartamento, tantos por cento, vai ser destinado para Maria através do testamento. Ela vai ser legatária de João nesses bens através do testamento. E assim João pode proteger Maria para caso ele faleça e eles sejam casados em separação convencional de bens. Então esse vídeo aqui tem a finalidade de disseminar a informação, porque se isso não está valendo ainda, mas isso passando a valer, o que muito provavelmente todos os juristas, todo mundo entende que vai passar isso, porque a gente está cada vez mais no direito como um todo, e eu concordo com isso, inclusive, pela autonomia da vontade das partes. Então, se você quer deixar algo para sua esposa, para o seu marido e casou em separação de bens, que deixe através de um testamento, que você pode, por vontade própria, ir lá e fazer, e não que a lei te obrigue. Eu concordo com isso. O problema é que nós, advogados, estamos a par de toda a situação, mas a maioria da sociedade não faz ideia. Eu já gravei um outro vídeo com esse mesmo tema e chocou muitas pessoas. Então, se você chegou até aqui, achou esse tema interessante, conhece alguém que se quer casado, encaminha esse vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa saiba do que vai acontecer e possa se preparar. O testamento também é necessário, importante, doação também, um planejamento sucessório como um todo para a família é importante para que você possa dizer o que vai acontecer com seus bens, economizar imposto e deixar tudo organizado, muitas vezes até mesmo evitando o inventário. Mas para além disso, nessa situação específica do vídeo, é necessário para proteger a pessoa que está ao seu lado, seja o seu marido, seja a sua esposa. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, a maioria das pessoas que assistem não são inscritas, se inscreva, porque semanalmente tem vídeo sobre os seus direitos e atualizações como essa para você ficar por dentro. E se você chegou aqui procurando sobre esse tema porque você está buscando para fazer um testamento ou buscando para fazer um planejamento matrimonial, regime de bens, enfim, e deseja entrar em contato com especialistas, é só tocar no link aqui da descrição que você fala conosco aqui no escritório.